Vamos abrir a Bíblia em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por estarmos aqui presencialmente. Pai, nós esperamos meses por esses momentos, Pai, e nós te agradecemos por estarmos aqui. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está nesse lugar, mas eu quero te agradecer também pelas que estão em casa, que não podem estar conosco, Senhor. Que essa mensagem chegue a cada uma delas e que haja transformação, Senhor, tanto em nós que estamos aqui, quanto naqueles que estão lá em casa. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Bom, o tema da mensagem hoje é vencendo gigantes. Quando nós falamos de gigantes, o que a gente lembra? Quando a gente fala de gigante, o que você lembra, Wellington? Assim, Davi, não é? A gente lembra de Davi e o gigante Golias, né? Aquele homem alto, enorme, e Davi que venceu Golias. Mas não foi só Davi que enfrentou um gigante. Não foram só homens da Bíblia que enfrentaram problemas, né? Nós também aqui, nós enfrentamos gigantes diariamente, né? Semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Todos os dias nós enfrentamos gigantes, porque gigantes, muitas vezes, eles não vêm como ele veio para Davi. Em forma de um homem, com quase 4 metros de altura, com uma espada na mão, não é assim? Normalmente, os gigantes na nossa vida, eles vêm em forma de problemas, de dificuldades, de desafios, não é? E a gente precisa aprender a vencer os gigantes diários, né? Como Davi venceu aquele gigante, que não é diferente de nós, que passamos por problemas todos os dias. Talvez o gigante de Davi seja um gigante muito grande para você, não é verdade? Mas talvez o seu gigante não seja tão gigante para outra pessoa assim, não é verdade? Então, vamos lá. Olha só, a gente precisa entender que os problemas, que as lutas, que os desafios, que as dificuldades, eles não são só problemas na nossa vida. Quando Davi viu aquele gigante, quando Davi viu aquele problema na frente dele, Davi depois entendeu que aquele gigante era uma maneira dele passar para o próximo nível. Conseguiram entender? Problemas, desafios e dificuldades normalmente não são só problemas que você tem que encher a cabeça e ficar com dor de cabeça. Normalmente são coisas que você precisa enfrentar, vencer para passar para um próximo nível. E normalmente, a gente tem dificuldade de entender isso. Quando a gente se debate, quando a gente fica de frente a um problema, quando a gente enfrenta um problema, a gente acaba achando, é o que vai me derrubar. Meu Deus, mas por que comigo? Mas, Senhor, Davi poderia ter perguntado isso também, né? Por que comigo? Mas por que eu tenho que enfrentar? É assim que a gente faz muitas vezes quando acontece um problema, quando aparece um problema na nossa frente. Mas se nós entendermos a partir de hoje que dores, que dificuldades, que problemas, eles podem ser os seus amigos e te fazerem chegar num nível que você nunca imaginou chegar, aí nós vamos estar falando uma língua boa. Nós vamos estar falando a língua de Deus, porque dificuldades são para o nosso crescimento e não para nos derrubar. Eles vêm
mas nós precisamos vencê-lo, e cada etapa que nós vencemos, cada dificuldade que nós passamos, nós saímos mais fortes, não é assim? Quem aqui já não passou por dificuldade? E aí você passa por ela e você sai mais forte. É inevitável. Problemas todo mundo vai ter. A diferença é como nós passamos por ele. Hoje, eu vou falar, existem N gigantes que aparecem na nossa vida, mas hoje eu quero falar de 3 que Deus colocou no meu coração essa semana. O primeiro deles é o gigante chamado medo. Quando eles começaram a tocar aqui, o primeiro louvor foi sobre o medo, eu pensei assim, será que eles viram os tópicos? Nem sabiam que eu ia ministrar sobre isso. Um dos gigantes, e talvez um dos maiores gigantes que a gente precisa enfrentar é um medo. Todos nós já enfrentamos medo na vida. Pensa aí um pouquinho. Do que é que você tem medo? Do que nós temos medo. Esses dias eu estava orando a Deus, eu falei assim com Deus, Senhor, eu tenho medo disso e daquilo, mas isso eu sei. Agora me mostra, Senhor, e me revela quais são os medos que estão aqui dentro que nem eu mesmo sei, que nem eu mesma reconheço. Eu preciso saber, porque eu quero vencê-los. Um deles é estar aqui em cima. Eu estou aqui tremendo e eu não gostaria de estar aqui, mas eu estou vencendo um medo. Amém? Quais são os seus medos? Você já perguntou? Olha, essa época de pandemia, o medo está causando, né, não, Wellington? O medo está causando. Olha, uma pesquisa feita aqui no Brasil revelou que o medo é o sentimento que mais revela o estado mental das pessoas nesse período de pandemia. Sabe o que isso quer dizer? Qual é o sentimento que está bombando aí fora, na mente das pessoas? O medo. Está todo mundo com medo. Medo de pegar o vírus, medo de ficar doente, medo de morrer, não é? Muita gente está com medo. Só que o pior do que estar com medo, é ser dominado pelo medo. É isso que não pode acontecer. Outra pesquisa que eu achei engraçada, revela aqui no Brasil os 3 maiores medos dos brasileiros. Primeiro, é o medo da morte. Você já teve medo de morrer? Já? Já teve medo de algum parente seu morrer? Eu lembro que quando a gente era jovem, a gente ia para o Play Center, para o Hopi Hari, a gente foi muito, né? E eu não tinha medo de andar naquelas montanhas-russas, a gente ia e brincava. Depois que você tem filhos, você fala, opa, peraí, não é mais assim, se acontecer alguma coisa, eu tenho 2 lá para criar, não é verdade? Você começa a ficar mais receoso. Existe um medo, que é aquele medo que nos protege do perigo. Esse medo é bom, né? Quando a criança, ela sabe que ela vai se machucar, por exemplo, ela vai enfiar o dedo na tomada e ela vai levar um choque, ela aprende que ali ela não pode mexer, ela tem medo. Isso é um medo que protege. Mas aquele medo, né, que nos causa pânico, que nos impede de caminhar, que nos impede de prosseguir aquilo que Deus quer na nossa vida, esse medo é prejudicial a nós. Então, primeiro, medo da morte. O segundo medo que os brasileiros têm, de ficar desempregado e de ficar sem dinheiro. Quem nunca teve medo de ficar desempregado e ficar sem dinheiro? O terceiro, medo de ficar sozinho. Tanto em um ambiente, né, que nem criança tem, quanto de terminar a vida sozinho. São os 3 medos que o brasileiro tem, olha só. Agora, como vencer o medo? Como que a gente vence o medo? A gente pensa que a gente precisa de coisas extraordinárias para vencer o medo, né? Primeiro que a gente precisa aprender que o medo, ele não provém de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém?
A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. Nós até podemos sentir medo por algum momento. O que nós não podemos é viver com medo. Porque o medo, irmão, ele nos paralisa. O medo, ele nos deixa numa situação que ele nos impede de caminhar. Nós estamos seguindo para um destino, não é verdade? Deus tem um destino para nós e nós estamos seguindo Ele. Nós acreditamos que nós estamos seguindo para o nosso destino. Mas, quando nós não enfrentamos o medo, ele nos paralisa. Quando nós não vencemos o medo, ele nos paralisa e ele impede o nosso progresso. Eu escutei uma frase muito legal que diz que o medo é um ladrão. Ele rouba o nosso destino. Cuidado para não ser paralisado pelo medo. Quantas coisas Deus quer fazer na nossa vida, mas nós estamos parados por causa do medo. Quantas coisas nós poderíamos estar fazendo ministerialmente, mas nós não estamos por causa do medo. Então não deixa o medo te paralisar. Eu vi uma história que diz que o medo, ele é muito maior, aliás, a gente pensa que o medo é muito maior do que realmente ele é. Existe uma aldeia, e nessa aldeia os pais, para que os filhos não saíssem muito longe daquela aldeia, eles começaram a falar assim para as crianças: olha, tá vendo aquela montanha ali? Vocês não podem ir para lá, porque lá no topo daquela montanha tem um monstro, mas um monstro muito grande, aterrorizante, que ele pode acabar com vocês. E essas crianças, passou geração, passou outra geração, e essas crianças não chegavam nem perto daquela montanha, porque eles tinham medo do bicho do medo. Mas, certa época, um grupo de homens resolveu ir ver lá se realmente esse bicho era um bicho que realmente assustava. E eles decidiram subir a montanha. Foram cerca de 10 homens. E aí eles chegaram no topo da montanha. Quando eles chegaram lá, eles escutaram um grito, um uivo tão grande. E um fedor. Era um cheiro tão horroroso que eles conseguiam sentir do pé da montanha. Tudo bem, eles começaram a subir, os 10. Na metade da montanha, o bicho gritou de novo. E o barulho era muito mais forte e o cheiro era muito maior, claro, eles estavam chegando perto. Quando eles escutaram o barulho, 5 deles voltaram. Metade daqueles homens voltaram, desceram, não quiseram mais enfrentar aquele bicho. Os outros 5 subiram. Subiram mais um pouco e o que eles ouviram de novo? Aquele grito e aquele cheiro horroroso. 3 deles desceram. Eles subiram mais um pouco e aqueles 2 que sobraram, eles começaram a ouvir que o barulho não era tão estridente como eles pensavam que era. E eles subiram. Enfim, um só conseguiu chegar ao topo. Ele chegou lá. E quando ele subiu, o monstro continuava gritando, continuava emitindo aquele cheiro horroroso. Só que quanto mais ele chegava perto do monstro, ele percebia que ele diminuía mais. Ele pegou aquele bicho na mão e ele percebeu que aquele bichinho cabia na palma da mão dele. O nome daquele bicho era o medo. E é assim que acontece na nossa vida. Quanto mais a gente fica longe, quanto mais a gente evita de enfrentar os nossos medos, maior ele se torna. Porque a gente não conhece, porque a gente não chega perto. Você já teve situações assim? Que você achou que seria um problemão, mas até você resolver. Quando você resolve, você percebe que nem era tudo aquilo. Que se você tivesse resolvido antes, teria sido muito melhor. E você perdeu tempo. Enfrente o medo. Primeiro, o medo não provém de Deus. E segundo, como vencer o medo? Enfrentando. Não tem outra maneira de vencer o medo senão enfrentá-lo. Então eu te pergunto de novo, qual é o seu medo? E por que você está evitando?
Porque você está impedindo o seu progresso. Ele não é tão grande assim como você pensa. Quanto mais perto você chegar, mais você vai perceber que você tem forças, sim, que vêm de Deus para lutar contra ele. Amém? Você já passou esses dias aquele filme Noiva em Fuga, na sessão da tarde? Alguém viu aqui? A gente, né, que está em casa aí, né, passando bastante tempo em casa, passou esses dias esse filme. E eu não sei se vocês sabem, esse filme é baseado numa história real de uma moça, de uma mulher dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela. Ela namorou, noivou, e aí marcaram a data do casamento. No dia do casamento, ela desapareceu, ela sumiu. O noivo, desesperado, a família desesperada, acharam que ela tinha sido raptada. Ela ficou, não sei se 1 ou 2 dias desaparecida, acharam que ela tinha sido raptada. E aí, depois, ela apareceu bela e formosa, não tinha acontecido nada com ela, e descobriram que ela tinha fugido do casamento. Por quê? Porque ela tinha medo de casar. Ela tinha alguns problemas interiores dentro dela que ela não conseguia resolver, e isso a impedia de casar. Aí você fala, mas ela não podia ter conversado com ele? Ela não podia ter falado, olha, eu tenho problemas, olha, eu tenho dores aqui dentro, eu me machuquei e eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se a gente casar eu vou ser boa o suficiente para você, mas ela preferiu fugir. Mas é assim que nós fazemos. Você vê que a gente julga muitas vezes o outro, a gente fala muitas vezes da reação do outro, mas nós fazemos do mesmo jeito. Quantos problemas, quantos gigantes nós estamos correndo dele, na verdade, em vez de enfrentá-lo, em vez de conversar. Não é assim? Olha, tudo o que está em oculto, que nós não conseguimos resolver, que está aqui dentro, mas que nós preferimos colocar um tapete em cima, exerce muito poder sobre nós. Enquanto nós não trazemos a luz, enquanto nós não conversamos, enquanto nós não resolvemos, isso vai ficar te martelando o resto da sua vida. Feridas são assim, machucados são assim. Enquanto nós não colocarmos para fora, trazer a luz, então preste atenção, tudo o que está em oculto exerce muito poder sobre nós, muito, porque você fica com medo, você fica receoso, você não sabe como falar, não é assim? Mas quando nós trazemos a luz, e o que é trazer a luz? Buscar ajuda, buscar a Deus, falar. Aí é um gigante que eu estou enfrentando e que eu consigo vencer, e aí eu coloco de lado e eu prossigo. É assim que a gente vence, enfrentando. Então não se esconda dos seus problemas. Não evite os seus problemas. Enfrente, encare, resolva, coloca de lado. Deleta e vá em frente e segue. Deus tem muita coisa para você. Não fica parado por causa do medo, não. Não fica parado porque você tem medo de pregar. Não fica parado porque você tem medo de dar aula. Não fica parado porque você tem medo de exercer a profissão que Deus colocou no seu coração. Não fica parado, não fica parado, não fica parado. Anda, avança. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente avance. E o diabo, ele quer colocar o medo mesmo. Ele coloca o mesmo medo. O medo mesmo para a gente parar. Mas existe um segundo gigante que normalmente a gente enfrenta, que talvez nós estejamos enfrentando agora ou em algum momento da sua vida você já enfrentou. Um gigante chamado desânimo. Já enfrentou? Já passou pelo desânimo? Já? Não é só eu e você. Eu já passei. Às vezes passo ainda pelo desânimo. Mas homens da Bíblia já passaram por isso. E a gente tem a Bíblia para nos orientar. E a gente tem a história deles para nos mostrar que a gente pode vencer o desânimo. Então, presta atenção numa coisa. Nós não somos fortes o tempo todo. Todos nós passamos por momentos de desânimo, por momentos de dúvida, por momentos que a gente quer desistir. Todos nós. O problema é que muitas vezes a gente quer se mostrar forte demais quando a gente não está. E a gente perde a oportunidade de vencer. A vida com Cristo, irmãos, não é só de vitória.
Tem um louvor que fala assim, agora é só vitória, agora é só vitória. Não tem? Agora é só vitória, é só vitória. Desculpa. Não é bem assim. A vida não é feita só de vitórias. A vida é feita de problemas. Existe um versículo que diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava falando, reaja, eu venci o mundo. Você vai ter aflição, não fica pensando, irmão, que se você entrar na igreja, que se você começar a fazer a obra, as coisas, vai ser só vitória na sua vida. Não vai, porque como eu falei, os problemas nos moldam, os problemas nos ajudam a chegar em um outro nível, então a gente precisa passar por problema, a gente precisa vencer gigantes. Porque senão, quem seríamos nós? Quem seria Davi se não tivesse vencido aquele gigante? Davi foi conhecido. O nome de Davi soou porque ele venceu aquele gigante. Com a ajuda de Deus. Amém? Então, presta atenção. O desânimo, ele sempre tem uma raiz. Muitas coisas nos fazem desanimar. O cansaço nos faz desanimar. O desgaste nos faz desanimar. Irmãos, antes da quarentena, antes de nós entrarmos na quarentena, eu entrei num nível de cansaço e desgaste tão grande, que me desanimou total. Eu não tinha vontade mais de orar, aliás, eu não conseguia mais orar. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não conseguia parar para pensar. Eu fiquei extremamente estressada. Porque eu estava num nível de desgaste muito grande. Acontece com todo mundo. Cansaço, desgaste. A espera nos faz desanimar, não é? Quantas coisas nós estamos esperando em Deus. Nós oramos, nós pedimos para Deus, a gente achou que ia acontecer assim. E não foi assim. E aí a gente vai esperando e não acontece. O que acontece? E aí o que acontece? A gente desanima. As aflições nos fazem desanimar. A tristeza nos faz desanimar, não é verdade? As palavras nos fazem desanimar. Palavras que machucam, que entram lá no fundo da nossa alma, nos faz desanimar. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque quando a gente profere palavras que machucam, a gente pode desanimar pessoas. E a gente tem que tomar cuidado quando nós ouvirmos essas palavras. Não é verdade? Guardar o nosso coração, deletar e seguir em frente. Então, que você tome cuidado ao ouvir as palavras, mas que você tome cuidado quando você disser essas palavras. Amém? Porque podem desanimar. Mas como vencer o desânimo? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito e que eu acho que ela nos ensina muito sobre isso. Sobre o desânimo, sobre a depressão, sobre não aguentar mais, sabe? Às vezes a gente está nesse nível, a gente não aguenta mais. Várias situações da nossa vida. Elias estava assim. A Bíblia fala que Elias tinha passado pelo o melhor momento ministerial dele. Elias tinha destruído vários profetas de Baal, milhares de profetas de Baal. Quem não quer, né? Vitória no seu ministério. Mas aí a Bíblia fala que Jezabel manda dizer a Elias que ele vai morrer. Pode falar para ele que ele vai morrer. Eu vou mandar matar. O que Elias faz? Corre. Ele foge de Jezabel. E no meio do caminho, Elias começa a desanimar. Ele desanima de uma forma tão grande que ele entra dentro de uma gruta, ele entra dentro de uma caverna e ali Elias fica desanimado total. Logo depois de uma vitória, ele escuta uma palavra e ele desanima. E aí, olha só, aqui eu aprendo uma coisa. O que eu não devo fazer quando eu estou desanimado? O que Elias fez? Se isolou. Entrou dentro de uma caverna e se isolou. Tem uma parte nessa passagem que Deus pergunta assim para Elias: o que você está fazendo aí? A Bíblia fala que Deus sustentou Elias durante o caminho que ele fez. Lógico, ele era filho de Deus, Deus sustentou ele. Mas a caverna não era o lugar que Deus queria que Elias estivesse.
A Bíblia fala que Deus fala assim para ele: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Se Deus pergunta para Elias o que ele está fazendo aí, é porque não era o lugar que era para ele estar. Não é verdade? A gente se isola quando a gente desanima. E muitas vezes ninguém consegue ter acesso a gente porque a gente mesmo se isola. É claro que às vezes a gente precisa de uns momentos assim, né? Mas não é sempre. Como eu falei, eu posso estar desanimado, mas eu não posso ficar sempre desanimado. Entendeu? E aí, olha só. 1 Reis 19, do 9 ao 15, quem quiser anotar, mas eu vou ler para você. Deus fala assim, no versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Aqui eu quero que você preste atenção no versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma mansa e voz delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, era a voz de Deus, tá? E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse a mesma coisa que ele tinha falado. Aí no versículo 15, Deus fala para ele: vai e volta pelo teu caminho. Deus fala: vai e volta pelo mesmo caminho que você voltou. Mas olha só o que eu quero que você entenda aqui. Como que eu consigo vencer o desânimo? Discernindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. A Bíblia vai falar que passou um vento muito grande, mas Deus não estava no vento. Passou um fogo, mas Deus não estava no fogo. Passou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Sabe o que a gente muitas vezes espera para a gente sair do desânimo? Que o mundo gire em torno de nós. Muitas vezes a gente quer ouvir barulhos que não é para a gente ouvir. Muitas vezes a gente está atento a ruídos que não é para a gente ouvir. Barulhos que a gente pensa que são a voz de Deus. Pessoas que a gente pensa que está falando para nós a respeito de Deus, mas não estão. Deus não estava naquele barulho. Não é barulho. É uma voz suave e calma. É a voz de Deus. E nós só conseguimos discernir a voz de Deus quando nós estamos atentos. Elias percebeu que o vento não era a voz de Deus, que o terremoto não era a voz de Deus, que no fogo Deus não estava. Era na voz suave e calma. E como que eu escuto a voz suave e calma de Deus? Quando eu estou dentro do meu quarto, quando eu abro a minha Bíblia e quando eu dobro meu joelho para orar. Não é assim? Porque a gente quer pular, a gente quer saltar, a gente quer ouvir de todo mundo. Deus move o mundo para que eu possa entender a sua voz. Ele fala: abre a Bíblia que você entende a minha voz. Dobra o seu joelho que você vai me escutar. Não é assim? Mas a gente tem problema, a gente não quer abrir a Bíblia, a gente não quer ouvir a voz. E a gente se confunde com um monte de voz que está por aí. E você pega o caminho errado. Não é assim? Para vencer desânimo, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Amém? Para vencer o medo, eu preciso enfrentá-lo. Para vencer o desânimo, eu também preciso enfrentá-lo, através da palavra e através da oração. Amém? Glória a Deus. O terceiro, gigante, e o último, que normalmente a gente enfrenta. E Deus falou muito forte no meu coração a respeito desse. É o comodismo. Alguém aqui já se sentiu cômodo? Todo mundo, né? Ó,
Comodismo significa se contentar com o que tem, se contentar com o que você é, se contentar com as coisas do jeito que elas estão. Outro significado para comodismo é preguiça. Lembra daquele versículo da formiga? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Aprende com ela. Deus fala, olha, a formiga trabalha mais do que você. Vai lá, olha para a formiga e aprende com ela. Que coisa, né? A gente tem que aprender com um bichinho daquele tamanho. Comodismo é outro gigante que a gente precisa vencer. Ó, a gente está isolado, a gente está saindo agora, né? Mas já vão fazer 4 meses que a gente estava recluso. Algumas pessoas integralmente, outros tiveram que sair e tal, mas as igrejas fecharam. Então, quase 4 meses que a gente estava recluso. O que você falou para Deus no começo da pandemia? Espera aí, eu vou falar o que eu falei para Deus. Ah, Deus, agora eu vou orar mais. Agora eu vou buscar mais. Agora eu vou ler a Bíblia. Agora eu vou ler os livros que eu queria ler. Agora eu vou cuidar da minha casa. Eu vou dar aquela faxina no armário que eu estava prometendo há 35 anos. E que agora eu vou fazer. É que nem promessa de final de ano. Eu vou emagrecer. Ó, Deus, quando começar 1º de janeiro, quando eu pisar no 1º de janeiro, você vai ver, Deus, eu vou ser uma pessoa diferente. Aí a gente está em julho. O que você fez de diferente? O que mudou? O que você prometeu para Deus nessa pandemia? O que você falou para Deus que você ia fazer durante essa pandemia? Estudar mais? Buscar mais? Como que você usou o seu tempo durante a pandemia? Como? Ó, eu ouvi muitas pessoas falando, Vanessa, misericórdia, Jesus está voltando. Jesus está voltando, eu vou buscar, eu vou orar. Aí quando você vê, a pessoa não fez nada. Ela se acomodou. Passou 1 mês, passou 2 meses, o vírus não atingiu a casa dela, entendeu? O vírus não chegou lá e ela, ó, tá tudo bem. Eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso entrar no Zoom. Brincadeira, viu, gente? E tá tudo bem. Se acomodou. Gostou de ficar desse jeito. Até Deus mandar outra. Aí ela fica com medo, aí ela corre. Ó, tem gente que ela precisa viver na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é aquele meinho ali que você fica, que sempre você escuta estrondo, né? Você tem medo do barulho, escuta muito barulho, não é? Imagina como é um soldado na faixa de Gaza. Ele vive na tensão. Tem gente, irmão, que precisa viver na tensão, para ficar esperto. Porque se amansar, se amolecer, ele esquece de Deus, ele esquece da igreja, ele esquece que tem Bíblia, ele esquece que tem joelho para orar. Ele esquece, ele se acomoda. Ó, eu estava assim, nessa pandemia, né? O Denis, ele não gosta muito de ler. Ele aprendeu muito, né, filho? Estou falando mal de você, não. Ele aprendeu muito. Ele não lia nada. Ele lê a Bíblia, viu, gente? Ele lê a Bíblia, isso eu posso afirmar. E aí ele começou a ler um livro, porque eu comecei a ler em casa. Eu falei, Denis, esse livro é maravilhoso, você precisa ler, precisa ler. E ele começou a ler esse livro. Só que daí eu passava por ele e falava assim, eu li 4. Li 4 livros nessa pandemia aí. Desde que a gente entrou, ó, Denis, consegui engolir, consegui, sempre falando assim, 4 livros, ó, 4 livros. Aí mandei 2 fotos essa semana de 2 livros para ele, assim, qual que você vai me dar agora desses aqui? Eu quero ler esses aqui também. Eu me achando, né, li 4 livros. Aí eu estava assistindo a pregação de uma pastora, aí ela falou assim, gente, eu li 10 livros nessa pandemia, eu estou achando pouco. Eu falei, misericórdia, gente. Misericórdia. Eu me achando porque li 4, ela leu 10, está achando pouco. Porque a gente se acomoda. A gente acha que tudo que a gente faz está sempre bom, então a gente não busca melhorar. Não é verdade? Ó, vou finalizar aqui. Irmãos, se você não
buscou, se você não aproveitou o seu tempo nessa pandemia para buscar a Deus, você não entendeu nada. Nós, o Brasil, nós temos promessas de que virá um avivamento. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai mandar um avivamento tão grande que as igrejas vão encher. Pessoas querendo buscar o Senhor, pessoas querendo mesmo o Senhor. Isso vai acontecer, o Brasil tem promessas. Mas o que você fez para você participar disso? Deus vai fazer, mas o que nós fizemos para poder participar disso? Eu estava falando no Zoom, outro dia eu ministrei no Zoom, eu estava falando que eu sinto como se Deus tivesse feito assim com a gente. Ó. Nós somos as flechas do arqueiro. Deus é o arqueiro. Nós somos as flechas. Como que você faz quando você vai atirar uma flecha? Como que o arqueiro faz? Ele pega a flecha, ele puxa ela para trás para poder mirar e acertar, não é assim? Mas ele puxa a flecha para trás. Ele recua a flecha. Deus nos recuou, você entendeu? Deus nos recuou, mas não foi para a gente ficar à toa dentro de casa. Foi para nos preparar, porque vai vir o tempo que Deus vai lançar as flechas. Eu, Wellington, Gustavo, Paulinho, Karen, Karina, Fabi, todos que estão aqui. Vai chegar um tempo que Deus vai lançar a flecha. Você vai cair ou você vai chegar no alvo que o arqueiro quer que você chegue? Porque se você não estiver preparado, você não vai chegar. Se nós não estivermos preparados, nós não vamos chegar. Entendeu? Você quer participar do movimento que está por vir ou você quer ficar? Eu quero participar. Eu tenho falado para Deus, Senhor, coloca amor no meu coração. Eu quero participar. Senhor, coloca amor no meu coração. Eu quero amar. Eu quero amar estar na casa de Deus. Eu quero amar estar na casa de Deus. Ó. A Bíblia fala que José, em todo lugar que José foi colocado, José fez o melhor. José se destacou. José se destacou na prisão, José se destacou na casa de Potifar, José se destacou, não é? Tanto que eles tiravam José de lá e lançavam José para um lugar melhor. Até que José se tornou o governador do Egito, porque ele se destacou. Ele fez o melhor. Ele não se acomodou aonde ele estava. Ele não se acomodou na prisão. Ele não se acomodou na casa de Potifar. Ele não se acomodou em lugar nenhum. Mas nós temos a tendência de nos acomodar a tudo. Você quer ver um exemplo? Nós entramos no emprego, a gente fala assim, agora a gente já está empregada. Ah, estou empregada, tá bom. Tá bom. E aí, eu me acomodo. Eu não preciso estudar mais, eu não preciso me reinventar, eu não preciso buscar mais, e eu fico ali. E eu vou te falar, eu escutei essa frase há alguns anos e eu nunca mais esqueci, eu peguei ela para mim. Preste atenção, sempre vai chegar alguém melhor do que você. Sempre vai existir alguém melhor do que você. Você lembra da bruxa da Branca de Neve? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho falou, existe. Sempre vai aparecer alguém melhor do que você. Se você não fizer o melhor no seu trabalho, ou se você se acomodar, vai chegar outro e vai tomar o seu lugar. Ele vai avançar e você vai ficar. Ministerialmente falando, é a mesma coisa. A gente pensa porque a gente agora está pregando, a gente é a melhor pregadora do mundo. A gente pensa porque agora a gente está ensinando, a gente é a melhor ensinadora do mundo. A gente pensa porque agora a gente está tocando, a gente é o melhor instrumentista do mundo. Não estude não, não vai se reinventar não, não vai buscar não, porque vai chegar muitas pessoas por essa porta, você vai ficar e eles vão avançar. Tá me entendendo? Deus está nos chamando para sair do comodismo, porque Ele quer que a gente avance. Porque vão chegar pessoas nesse lugar e nós precisamos acompanhar. A gente não pode ficar para trás, a gente precisa acompanhar. Sempre vai chegar alguém melhor do que você. Outra coisa. A igreja online, irmãos, é uma realidade na nossa vida. Eu espero que nunca acabe a igreja online. Eu espero. Eu acredito que não. É uma realidade, nós estamos vivendo isso. Mas não se acomode, porque você pode da sua casa assistir um culto.
Não pense que porque está sendo gravado, não pense porque você tem milhares de ministrações à sua disposição na internet, que é só ficar dentro de casa, pegar um balde de pipoca e assistir. Nós fazemos parte de um corpo. A Fabiana falou aqui na terça-feira, nós fazemos parte de uma igreja. Não deixe que a igreja online, não deixe que esse período tire o seu desejo de estar na casa de Deus. Não deixe que esse período tire o seu desejo de estar na casa de Deus. É diferente, irmãos. Era diferente quando a gente entrava no Zoom, não é mesmo? A gente fala, a gente conversa, a gente brinca, a gente tem a ministração. Mas isso aqui é diferente. É diferente eu olhar no olho da Elaine. É diferente eu estar perto, é diferente a gente conversar. Nós somos igreja. Nós fazemos parte de um corpo. Isso aqui precisa funcionar. E não é sentado no sofá da minha casa que eu vou fazer funcionar. Nós precisamos deixar o comodismo de lado e cumprir o ID, que Deus nos mandou cumprir. Buscar pessoas. Irmãos, tem um monte de gente que se esfriou nesse período. Tem um monte de gente que não chegou nem perto da Bíblia. Tem um monte de gente que não conseguiu orar. E nós faremos parte daquele exército que vai buscar. Então não se acomode na sua casa. Não se acomode porque você tem um monte de ministração. Eu assisto um monte de ministração. Eu faço o almoço, eu coloco o meu celular e eu estou lá ouvindo. Eu estou lá escutando. Mas isso não me tira o desejo de estar na casa do Pai. Eu quero estar na casa do Pai. É aqui que eu me sinto muito bem, não é assim que diz o louvor? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que nós vamos funcionar. É aqui que a gente se ajuda. É aqui que a gente conversa. É aqui que a gente suporta um ao outro. A igreja também nos ajuda a lidar uns com os outros. Porque é aqui, porque a gente não encontra só pessoas perfeitas aqui dentro. A gente encontra pessoas que nós vamos ter que lidar com o temperamento dela. E isso vai funcionar muito bem para o meu crescimento. Então não se esconda na sua casa. Busque a Deus na casa do Pai também. Também. Pais que estão vendo filhos longe da casa de Deus, afastados da casa de Deus, e estão fazendo nada. Muitos pais que poderiam estar puxando, não estão fazendo nada. Não é verdade? Quantas coisas nós poderíamos fazer, mas nós estamos acomodados. Sai do comodismo e viva o melhor da terra de Deus. Viva o melhor da terra. Saia do comodismo e viva o melhor. Eu quero só finalizar com essa história, porque eu comecei falando que gigantes, problemas, desafios, eles nos ajudam a chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Não são só problemas. Quem aqui já viu um espantalho? A gente foi no sítio há uns anos, e eu nunca tinha visto um espantalho. As crianças eram pequenininhas. Eu nunca tinha visto um espantalho, um negócio feio, né? Até tem uns bonitinhos. Aquele lá não era muito bonito, não, assustava. Mas o espantalho, ele é feito para isso, para assustar, não é? Você já percebeu que o espantalho, ele é colocado num lugar onde tem frutos bons. E ele é colocado ali para quê? Para que os passarinhos não comam daquele fruto. Não é verdade? Porque se passarinho perceber que ali tem coisa boa para comer, ele vai lá e... Então o espantalho é colocado ali para isso, para impedir que os passarinhos cheguem perto da plantação. Os gigantes da nossa vida, eles funcionam da mesma maneira. Você é o passarinho, existe uma terra boa e o gigante é o espantalho. Entendeu? Entenderam? Os gigantes, os desafios são colocados ali naquela plantação para você, passarinho, não comer do melhor. É para você não comer do melhor, é para você ficar com medo, é para você desanimar, é para você se acomodar e cair fora. É por isso que o espantalho está ali, para você desistir. Não desista por causa dos gigantes. Não desanime, não tenha medo por causa dos gigantes. Não desanime, não se acomode por causa dos seus problemas. Esse problema aí, ele vai te levar ao caminho que Deus quer que você chegue. Se você enfrentar.
Se você enfrentar. Então, vença o medo, enfrente o medo. Busque a Deus em oração na palavra para você vencer o desânimo. E se anime. Irmãos, Davi, ele era o filho mais novo do pai, aquele que ninguém dava valor. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai por detrás das malhadas, ninguém conhecia Davi, enquanto os irmãos de Davi, eles estavam lá na guerra, lutando, aparecendo, enfrentando. Pra você ter uma ideia, o pai de Davi nem chamou ele, quando o profeta veio ungir o novo rei. Davi nem foi chamado, porque estava esquecido lá. Deixa lá o menino lá, está cuidando das ovelhas, está escondido. Mas olha só, Deus já estava trabalhando na vida de Davi, de trás das malhadas. Davi enfrentou urso, Davi matou leão, mas chegou a hora de Davi enfrentar outro gigante, que passaria ele para outro nível. Davi chega lá, no acampamento. A desculpa de Deus para levar Davi até aquele lugar foi: vai levar comida para os seus irmãos. Vai levar comida para os seus irmãos. Davi chega lá, vai levar comida para os irmãos. Quando Davi chega, tem um gigante ameaçando o povo de Deus. Davi fala: peraí. O pequenininho, que ficava escondido, que ninguém dava valor. Já se sentiu assim alguma vez? Pequenininha, eu me sinto todas as vezes. Peraí. Esse homem está enfrentando... Não. Eu estou conjecturando, né? Esse homem está enfrentando... Ninguém vai fazer nada não, gente. Ninguém vai fazer nada não. Pode deixar. Eu vou enfrentar o gigante. Eu vou enfrentar o gigante. Golias, tu vem com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Golias, tu vem com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. O problema, tu tá vindo na minha frente, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Eu não tenho medo, eu vou te enfrentar. Davi enfrentou o medo. Talvez o desânimo, não sei. Talvez em algum momento da vida, né? Eu estou aqui sozinho, meus irmãos ficam lá. E eu tenho certeza que ele enfrentou o comodismo. Porque talvez era muito cômodo para Davi ficar escondido lá no pasto cuidando das ovelhinhas. Agora Davi enfrenta o gigante. E olha só como Davi sai do comodismo. Porque Deus não fala para Davi: fala uma palavra, Davi, e eu vou derrubar o gigante para você. Não. Davi, vai lá no riacho. Ele tem que pegar as pedrinhas. Ele tem que pegar as pedrinhas. Ninguém pega para ele. Pelo contrário, todo mundo agora se afasta. Todo mundo agora se afasta. Não é assim quando a gente tem um problema? É tu que tem que resolver. É tu que tem que pegar a pedrinha. Às vezes ninguém vai te ajudar. Porque não entende às vezes o teu problema. Porque não querem. Mas Deus nos ensina uma coisa. É tu que tem que resolver o teu problema. Davi pegou as pedrinhas porque ele teve que caçar. Ele teve que pegar a funda. Ele teve que rodar. Mas Deus ajudou. Deus ajudou. Ele tacou, mas Deus ajudou. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Quando você se levanta para enfrentar os seus problemas, para trazer à luz os seus problemas, não se preocupa, Deus vai lutar com você. Agora, se você ficar sentado na sua casa, esperando que alguém resolva por você, vai continuar com o mesmo problema. Vai continuar com a mesma luta. Pega a pedrinha. Vamos levantar
para a gente chorar? Pega a pedrinha, pega a funda e decida hoje vencer o seu gigante. Eu não sei qual é o gigante, qual é o seu gigante. Para mim pode ser uma coisa muito fácil de resolver, mas para você não é. O meu gigante pode ser muito fácil para você, mas para mim não. Mas Deus nos convida nessa noite, faça alguma coisa, que eu te ajudo. Se levanta, que eu te ajudo. Vai, que eu te ajudo. Davi jogou a pedra, acertou na testa do gigante. O gigante cai, morre. E Davi passa de nível. Agora é outra coisa que Davi vai viver. Já venceu esse gigante. Agora é outra coisa. Os homens carregam Davi e começam a gritar: Davi. Era Deus preparando Davi para ser rei. Era Deus preparando Davi para a bênção. Deus está te preparando para a bênção. Deus está te preparando para receber vitória. Mas não desista. Não desista de estar na casa do Pai. Não desista de buscar a Ele. Se você desistir de enfrentar os seus problemas, você vai voltar para o mesmo lugar, não adianta. Lembra de Jonas? Deus falou para Jonas o quê? Vai lá em Nínive, vai falar para aquele povo. Manda eles se arrependerem. Jonas pega um barco e vai para um lugar totalmente diferente do que Deus mandou ele fazer. O que acontece? Não adianta. A baleia engole, ele volta, ele é cuspido na beira da praia e ele tem que voltar para onde? Para Nínive. Não perca o seu tempo. Não perca tempo. Não fique dando voltas. Vai direto para onde Deus te mandou. Vai resolver. E passa desse nível.